Olá, sejam todos bem-vindos à revisão de agrometeorologia do capítulo 2. E assim como foi no capítulo 1, a gente vai usar o método de resolução de questões, ok? Primeira questão. Sobre uma folha do ápice de um feijoeiro, o poder absorvido é igual a 0,71, o poder refletor é igual a 0,24 e o poder transmissivo é igual a 0,5. Cultivado em morada nova, incidiram 500 calorias centímetros quadrados dia. Em 14 de 5 de 2002. Estima a quantidade da radiação absorvida, refletida e transmitida no período pela folha do feijoeiro, em calorias centímetros quadrados dia. Pronto. O que é importante nessa questão tão grande? Primeiramente, a gente tem que entender o que ele quer na questão, que é estime a quantidade de radiação absorvida. Para conseguir achar a radiação absorvida, a gente vai precisar do poder absorvido, do poder refletivo e do poder transmissivo. Portanto, a gente já separa essas três primeiras variáveis. Outra coisa muito importante, ele quer saber a quantidade absorvida refletida. E também precisa saber do que incidiu sobre a planta. Portanto, a gente tem que separar também esses 500 calorias centímetros quadrados dia, ok? Passando disso, a gente vai observar as fórmulas, na qual basicamente se trata a primeira fórmula é o A, que significa o poder de absorção, o I, o IA, que significa o total de radiação absorvida, e o I, que é o total da radiação incidente, que no caso a gente já tem na questão anterior, e assim sucessivamente nas outras variáveis. Pronto, como a gente já tem a absorção, a reflexão e a transmissão, a gente vai isolar o coeficiente que a gente quer descobrir, que é o total de radiação absorvida, refletiva e transmitida. Então, o IA, o IR e o IT vai para o outro lado da igualdade e a absorção, reflexão e transmissão, ela passa para o outro lado, multiplicando a quantidade incidente. Substituindo na fórmula, a gente observa aqui 500, que é o valor incidido, ele vai ser repetido em todas as equações, e a gente só vai mudar a questão do valor do absorvido, refletido e transmissível. Então, vai ser 500 vezes 0,71, 500 vezes 0,24 e 500 vezes 0,05. Portanto, a quantidade, o total de radiação absorvida é igual a 350 calorias centímetros quadrados dias, a quantidade refletida 120 e transmitida 25. Ok? Essa questão é bem básica, bem tranquila, só deve se atentar à questão de interpretar e fazer as modificações na fórmula. Mas nada que fazendo tranquilo, com paciência, não dê certo. Vamos para a segunda questão. Qual o poder emissivo de uma superfície com temperatura de 30 graus Celsius em calorias centímetros quadrados minuto a menos 1? Pronto, para resolver essa questão, a gente precisa entender primeiramente a fórmula, como se consegue responder, que a emissividade é igual à emissividade da superfície, que no caso se adota comumente o valor 1, e a constante de Bolt, que é esse tetazinho, vezes a temperatura. Mas é importante lembrar que a temperatura ela tem que estar em Kelvin, ou seja, tem que sempre ter a conversão de Celsius para Kelvin elevado a 4. Beleza? Pronto, esqueci uma coisa. Com a constante de Bolt, ela vai variar de acordo com a fórmula como você vai querer. Por exemplo, na questão é pedido em calorias centímetros quadrados por minuto.
Portanto, a gente vai utilizar o 0,827 vezes 10 elevado a menos 10, ok? Pronto. E vamos lá nós substituir na questão. Como vocês podem ver, a gente utilizou o 1, o 0,27 e o 30, que era o valor em graus Celsius, mais 273, para realizar a transformação dele de Celsius para Kelvin elevado a 4. Pronto, realizando toda a equação, que é bem simples, só deve se atentar aos parênteses, a gente encontra o valor de 0,70 calorias centímetros quadrados por minuto, ok? Pronto, vamos para a terceira questão. Uma superfície A apresenta uma temperatura de 50 graus Celsius, ao passo que a superfície B encontra-se com temperatura de 17 graus Celsius. Qual o valor da razão entre o poder emissível da superfície A e o da superfície B, considerando-as com a mesma emissividade? Pronto, aqui a gente vai voltar àquela fórmula, como já foi explicado. Então, como ele vai querer uma comparação, a gente vai utilizar meio que a emissividade do A sobre a emissividade do B. Como esses dois estão sobre as mesmas condições de emissividade, a gente já elimina a emissividade e a constante de volts. Então, a gente só vai utilizar para os fins de cálculo a temperatura em Kelvin elevada a 4 da superfície A sobre da superfície B. Vamos ver direitinho aqui no próximo slide. Pronto. Aí a gente realiza primeiro a superfície A e depois a superfície B. E a gente encontra uma razão de 1,96. Essa questão é bem simples, bem tranquila. Só deve se atentar a isso, que mesmo se você utilizar da forma como estava, sem fazer as eliminações, vai dar o mesmo valor. Entretanto, fazendo as eliminações da constante de volts e da constante E, se encontra esse valor com mais facilidade, beleza? Pronto, vamos para a quarta questão. Qual é o comprimento de onda de máxima emissão em superfícies com temperaturas de 37 graus Celsius? Para isso, a gente tem a nossa fórmula, que é comprimento de onda máxima é igual a 2.897.897.000 dividido por temperatura em Kelvin. Pronto, substituindo, a gente só vai seguir a mesma parte, o mesmo denominador. Não, a gente vai só substituir. Nesse caso, 37 é o valor que está em Celsius, portanto, a gente soma com 273. E a gente encontra que o comprimento de onda máxima é 9.345,15 nanômetros. Beleza? Pronto, e a gente vai para a quinta questão. A quinta questão ela é um pouco mais complicada e eu preciso de um pouco mais de atenção de vocês, porque ela tem muitos processos. Mas vamos lá. Calcule o ângulo zenital em Fortaleza, aqui as coordenadas de Fortaleza, no dia 22/12, sob declinação de menos 23,45 às 5 horas. Aqui a gente vai ter as fórmulas, a fórmula do zenital, que já é muito conhecida, e já foi abordada no resumo anterior, o das horas, que é hora menos 12 vezes 15, e do cosseno de Zn. Cosseno de Zn é igual a seno da latitude vezes seno da declinação, mais cosseno da latitude vezes cosseno da declinação, vezes cosseno da hora, certo? Então, vamos lá. O primeiro processo é a gente transformar a latitude de graus para decimais. Isso, como é já bem simples, a gente já abordou bastante outras vezes, então eu meio que fiz uma simplificada. Eu já peguei o valor 45, dividi por 60, que deu 0,75, e esse 0,75 foi somado com o 3, e como era no hemisfério sul, a gente já botou o valor de menos 3,75.
O segundo passo também muito tranquilo, que é calcular o ZN. Então, a gente bota menos 3,75 menos, abre parêntese, menos 23,45. Uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é que é importante prestar atenção nos sinais. Por exemplo, o menos do 23,45, ele também deve ser inserido na fórmula porque ele é do número em si. Esse menos que está antes do parêntese, ele é da fórmula. Então, se meio que você não botar menos 23,45, só botar o 23,45 sem o devido sinal dele, vai dar uma resposta totalmente diferente, certo? E calculando o ZN, colocando todos os sinais, colocando os parênteses, a gente obteve 19,70 ao sul. Como eu expliquei no resumo anterior, quando se calcula o ZN, quando ele é positivo, ele é ao sul, e quando ele é negativo, ele é ao norte. Ou seja, tem meio que uma inversalidade quanto às coordenadas, porque nas coordenadas, quando é ao sul é negativo e quando é ao norte é positivo. Mas isso também eu não vou confundir muito vocês. Só lembre que 19,70 fica ao sul. Pronto. O próximo passo é calcular a insolação. Como assim a insolação? Vocês lembram que na questão ele dizia que era às 5 horas, certo? Então, esse valor de 5 vai ser substituído na equação, que é H é igual a hora menos 12 vezes 15 graus. Então, correto. O horário que a gente tem é 5 horas. Então, H é igual a 5 menos 12 vezes 15 graus, que dá menos 105. Beleza? Então, vamos para a última parte, que eu vou precisar de um pouco mais de atenção de vocês. Pronto. Calcular o ângulo ZN. O cosseno de ZN é igual ao seno da latitude vezes o seno da declinação, mais o cosseno da latitude vezes o cosseno da declinação vezes o cosseno de H, da insolação, naquele momento, que foi calculado no passo 3. Então, a gente vai substituir. Cosseno de ZN é igual a seno de menos 3,75 vezes seno de menos 23,45 mais cosseno de menos 3,75 vezes cosseno de 25,45 vezes cosseno de menos 5, que foi o valor encontrado na equação anterior. Pronto. O que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês primeiro comecem resolvendo os valores de seno e cosseno e depois realizem a outra parte do cálculo, que é multiplicar o seno, o valor do seno da latitude vezes o valor do seno da declinação solar, e depois realizar a outra parte, que é cosseno da latitude vezes o cosseno da declinação vezes o cosseno da hora, e somar esses dois valores, ok? Mas também é uma questão de gosto. Se vocês conseguirem colocar bem na calculadora, vai sair o mesmo valor, beleza? É só ter atenção. Pronto. Realizando o cálculo, a gente obteve que o cosseno de ZN é igual a menos 2,21. Então, a gente tem um cosseno de ZN. A gente não tem ainda o valor de ZN. Perdão aqui que eu coloquei ZH, mas é ZN, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar esse ZN e passar o cosseno para o outro lado da igualdade para equacionar com o menos 0,21. Portanto, o ZN é igual a cosseno a menos 1 de menos 0,21. Portanto, o ZN é igual a 102 graus. Só relembrando para vocês que quando a gente quer saber o cosseno a menos 1 em calculadoras científicas, a gente usa o atalho Shift e cosseno e digita o valor que você quer descobrir, certo? Então é isso. A questão não é muito difícil, só precisa de atenção e seguir o passo a passo, beleza? Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos.